Só uma introdução aqui, pessoal, que sempre tem alguns rostinhos novos. Então, toda sexta-feira nós fazemos essa reunião aqui. Sempre a gente busca criar esse conteúdo, essa comunidade aqui, com o intuito de sempre ajudar profissionais da área da saúde, dentistas e tudo mais, para aumentar o faturamento de alguma forma. Então, toda sexta-feira, às 16 horas, vocês podem já colocar na agenda de vocês aí que a gente tem esse encontro marcado. Sempre eu busco trazer algum tema para contribuir com vocês de alguma forma, tá? Sempre eu tento trazer alguma novidade, ou então a gente traz algum parceiro, ou um convidado especial, como é o caso de hoje, tá? Então, gente, de forma bem resumida, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o tema de hoje, a gente já está até apresentando a tela aí para vocês já terem esse gostinho, né? De forma geral, gente, qual que é a ideia de hoje, né? A gente quis trazer um conteúdo que vai ser muito prático para vocês e casa muito bem com esse momento que nós estamos agora no fim do ano, né? Então a gente está falando aí de 2025 já praticamente na sua reta final, né? Então a gente quis trazer um conteúdo que como vocês vão conseguir aproveitar isso e usar a favor de vocês, né? Então hoje a gente vai falar aí sobre como faturar mais, como vender mais procedimentos estéticos agora, né, nesse fim do ano, tá bom? Fim do ano de forma geral, para muitas clínicas tende a ser bom, né? O pessoal volta a iniciar procedimentos, a procura ela aumenta, então a gente costuma falar que é uma época de oportunidade, que as pessoas elas querem se cuidar mais, elas querem presentear a si mesmo, até mesmo outras pessoas, quer ter o sorriso, né? O rosto ali bem 100% e a autoestima renovada. Então, tudo isso passa a ser ainda mais prioridade do que antes, tá? Então, quem tiver preparado agora e trabalhar com o processo da forma correta, vai já começar a colher os frutos ali em novembro, dezembro, algumas clínicas ainda em janeiro, e a gente brinca que até fevereiro, porque daí tem o carnaval. Aí não acaba aí, porque daí acho que no outro mês, se eu não estiver enganado, tem o mês das mulheres ou das mães, não me recordo agora, acho que das mulheres, né? Então sempre tem oportunidades que se você trabalhar da forma correta, você consegue encaixar procedimentos estéticos, né, e usar isso a favor de vocês, tá? Então, uma coisa que é muito interessante a gente também reforçar aqui, quando a gente fala em procedimentos estéticos, principalmente em ROF, muita gente associa a um procedimento estético pontual, mas na verdade, a ROF, de forma geral, ela é uma porta de entrada muito mais assertiva, né, para vocês conseguirem, às vezes, aumentar o faturamento, gerar recorrência, porque é comum um paciente faz uma vez, faz novamente, né, então isso também ajuda a fidelizar os pacientes aí da clínica, tá? Então, o fim do ano, ele é o melhor momento para isso, porque, né, a gente tem 13º, tem aí também as nossas contas que a gente precisa pagar como clínica, né, com esse compromisso aí, vamos dizer assim, então é uma estratégia que se você trabalhar da forma correta, você consegue ter resultado rápido, né, porque daí a gente consegue aproveitar esse momento. E tudo isso aí sem precisar fazer reforma, sem precisar investir mais em anúncios, é trabalhar com o que você tem. Claro que tem aceleradores, né, mas muito do que a gente vai falar aqui também dá para vocês trabalharem aí sem algum tipo de investimento gritante aí, tá? Muita gente consegue aproveitar com o que vocês já possuem, tá bom? Então, para falar disso, a gente trouxe uma convidada especial, tá? Que é a doutora Gabi. Ela hoje já é cliente prospecta, inclusive, né? Ela é dentista, né? E ela já vem aí trabalhando hoje já com alinhadores, com ROF, né? Ela tá com um posicionamento muito legal. Depois também até coloquei ali a rede social para vocês darem uma conferida lá, tá? A doutora, ela é speaker, número 1 ali em alinhadores, tem mais de 980 casos, né, doutora? Já deve estar em mais, né? Depois que a gente já conversou. Também a mentora, já participou aí integralmente, pelo menos de mais de 3.000 pessoas que passaram ali com seu conhecimento. Então, assim, gente, ela é referência no assunto, né? Em técnica, em posicionamento, em resultado, né? Hoje são 2 clínicas, né, doutora, se eu não estiver enganado? Nós 3, temos né? 3, isso. Guarulhos e Curitiba. Boa. Então, gente, o que é mais legal? Às vezes vocês estão já até enjoados de ouvir sempre eu falar, né? Então é legal porque ela é dentista, então, assim, ela fala a mesma língua que vocês, ela
vive a mesma realidade que vocês, tá? Então hoje ela vai mostrando aí para vocês na prática como que ela faz nas clínicas dela e como que você pode replicar aí nos seus negócios também, tá bom? Então, doutora, primeiramente agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, principalmente numa reta final de mês, sei como é corrido, né? As clínicas aí devem estar todas querendo correr atrás ali dos objetivos, mas tenho certeza que esse bate-papo será muito positivo. Então, agradeço muito, tá bom? Eu que agradeço, Matheus, você e todo, né, o pessoal pela disponibilidade. Eu acho bem bacana a gente compartilhar e dicas que estão dando certo, que deram certo. Eu acho que é o momento da gente poder potencializar. E eu gosto muito de falar, hoje eu trabalho, sou cirurgiã dentista há 14 anos, né? Sou especialista de ortodontia e também especialista em harmonização facial. Quero compartilhar um pouquinho do que deu certo, o que dá certo aqui para a gente. Eu acho que é muito valioso essa troca e essas dicas para a gente poder sempre estar promovendo e unindo muito a odontologia, né? Eu vejo que precisa muito dessa união. Eu só quero uma ajudinha. Como que eu compartilho aqui o slide aqui dentro? Que não Ele está está indo. compartilhado já. Não, é para poder passar, porque ele não está passando. Não, aqui. clica na tela de novo e aperta a setinha, vê se foi. Aqui eu consigo. Se não, então você vai precisar parar de compartilhar a tela e compartilhar de novo. Compartilhar de novo? Deixa eu dar aqui. Porque daí eu acho que quando entrou ali, ele saiu da tela. Deixa eu ver se agora foi. Deixa eu interromper, então, o compartilhamento. Já vou compartilhar novamente. Vê aí. O seu é Mac? O meu é Mac. O Mac às vezes vê aí. Dá umas bugzinhas, né? Deixa eu ver. Agora você pode. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Permitir. É que a setinha não tá aparecendo a setinha aqui. E do teclado? Nem do teclado. Tá, então faz o seguinte, tenta colocar como... Deixa eu só módulo. Eu vou abrir a apresentação aqui, ó, que aí eu consigo vir aqui. Deixa eu ver, acho que agora aí, vai. Agora foi, né? Boa, perfeito. Não, excelente, agora tá aparecendo, tá? Fica à vontade. Ótimo. Queria me apresentar brevemente para vocês. Eu falei que já sou cirurgiã dentista. Eu sempre falo até para os meus alunos, para a minha equipe, que a técnica, ela me trouxe até aqui, mas o que realmente me fez crescer foi entender de gestão. Eu comecei há 14 anos atrás, alugando sala, sem saber muito, né, o quanto que eu ganhava. Eu acho que o início é muito parecido com a maioria dos dentistas, né? A gente aprende parte técnica, mas não aprende a montar uma sala, enfim, montar uma clínica, um consultório. Então, comecei com muita dificuldade e fui crescendo, mas eu cresci mesmo quando eu fui estudar fora da odontologia. Eu e meu esposo hoje é meu sócio nas 3 clínicas. Então, quando a gente foi estudar gestão, marketing, posicionamento, entender mais sobre precificação, eu falo que a chave virou, né? E eu falando um pouquinho do mercado de estética hoje, como eu falei, hoje as minhas clínicas são multidisciplinares, a gente trabalha com uma avaliação global e eu executo as minhas especialidades e tem outros especialistas que executam as especialidades deles. Então, o diferencial que eu trago aqui para vocês é fazer uma avaliação global do paciente. Então, o que seria essa avaliação global? Independente de eu ser especialista ou executar aquele procedimento, o paciente sentou na minha cadeira, eu vou conversar com esse paciente, eu vou montar um planejamento para ele, porque o paciente nunca está buscando só um botox, um preenchimento, um alinhador, enfim, um implante. Não, ele está buscando uma transformação ali, né, enfim, do sorriso dele, uma transformação ali dele se olhar no espelho e querer buscar isso. Então, a gente tem que ter esse potencial de traçar esse planejamento para o paciente. Então, o paciente, ele vai começar o tratamento. A gente trabalha com 4 pilares, né, nas nossas clínicas, que é saúde, função, estética e prevenção. Então, eu não negligencio a parte da saúde, ele precisa fazer, todos os pacientes, a primeira etapa é uma adequação do meio bucal, que é a profilaxia, a raspagem, o polimento, o jato, a gente entrega um kit, porque eu preparo o ambiente bucal até mesmo para realizar uma harmonização orofacial. Porque se ele tiver com infecção, se ele tiver com algum ponto de inflamação, isso pode gerar uma complicação, né, na minha ROF. Então, o paciente, ele começa fazendo essa adequação do meio bucal, aí a gente vai para a parte de função, que seria a parte... então, tem toda a parte de saúde, que vai envolver lesão de cárie, enfim, problemas periodontais,
a parte da função, que seria posicionamento de dente, ausência de dente, que entra as especialidades ali de implantodontia, ortodontia, e aí a gente vem para a estética. Então, a estética, não só a estética da ROF, mas a estética odontológica. Então, hoje, os pacientes das minhas clínicas, eles vão finalizar um tratamento com pelo menos uma reanatomização, né, para poder ter o aumento ali, né, do desgaste que ele teve por conta do problema, por exemplo, de maloclusão do paciente, faceta, clareamento, e aí vem a parte da ROF, toxina botulínica, preenchedor, fios, bioestimuladores. Então, a gente tem uma gama de procedimentos de ROF para poder planejar para esses nossos pacientes. Então, o paciente que vem, então, eu sempre escuto muito, Matheus, eu não tenho paciente para ROF, é o paciente da odontologia, que é o paciente que você vai começar com uma toxina botulínica, com botox, vai entrando com preenchimento, e a mesma coisa, o paciente que me procura hoje para ROF, que é o meu posicionamento hoje na rede social, é ROF e alinhador, porque a gente tem que ser especialista dentro de uma área para mostrar para o paciente, e o máximo que a gente consegue hoje, pelos indicadores, é trabalhar com duas especialidades que casam, tá? Como ROF e, por exemplo, orto com alinhador, implante pério, implante prótese, porque isso faz com que a gente consiga ter um posicionamento legal na rede social. E eu quis falar hoje sobre a ROF por conta do mercado. O mercado de estética é o mercado que mais cresce dentro da odontologia e dentro das outras áreas também. Em 2023, a gente teve um aumento de 400%. Então, assim, em nenhum outro mercado a gente tem um aumento tão grande de crescimento. No entanto, se a gente for avaliar hoje as próprias empresas, né? Hoje eu sou speaker, eu fui speaker durante 6 anos do Grupo Straumann, da ClearCorrect, sou a maior prescritora deles até hoje, dos alinhadores. Hoje eu comecei um projeto e estou trabalhando com a AdTech, com a Angel, né, com a parte também dos alinhadores. Sou speaker da Renova, então a Renova é uma empresa de harmonização. Então, assim, hoje as empresas estão muito voltadas para a harmonização facial. A gente vê, por exemplo, no CIOSP. Então, o CIOSP hoje, 50% do CIOSP, as empresas que estão com os maiores estandes são empresas de ROF, porque é um mercado que tem muito ainda para crescer. Então, é um mercado para o dentista que ainda não trabalha, o profissional que não trabalha, ele está perdendo, porque você pode refinar os seus tratamentos e entregar muito mais resultado para os seus pacientes através da harmonização facial. Então, ter um olhar diferente, porque você vai conseguir aumentar o ticket médio, você vai conseguir aumentar a fidelização ali do paciente, então isso é muito importante. E outro ponto que eu trago também, que vem dentro desse meu crescimento, de entender mais, a gente parar de ter vergonha, né, de aparecer na rede social, de gravar vídeos. E assim, o Matheus, como especialista nessa parte, a gente já trabalha com o Matheus, acho que faz uns 3 anos, né, Matheus, que a gente está. Isso mesmo. Da importância de você se mostrar mesmo, porque você que é o influencer do seu negócio hoje, do seu consultório, da sua clínica. E isso vai gerar posicionamento e a sua marca pessoal vai ter um reforço. O paciente, quando ele lembrar, então eu quero que o paciente, quando ele lembrar de fazer um tratamento com alinhador ou de harmonização, ele lembrar da doutora Gabriela Viana. Então, meu direcionamento vai ser para esse público. Então, eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes. O que você pode postar? Então, o primeiro ponto, eu tinha muita vergonha, tinha muita dificuldade de gravar vídeos. Então, procurar se desenvolver e destravar, né, essa vergonha de gravar, porque a gente tem que pensar que você está... Isso hoje é uma das ferramentas do seu trabalho. Não é só você fazer seu atendimento com o seu paciente, mas é você gerar conteúdo de qualidade para o paciente. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, a gente fazer um posicionamento com propósito, né, para criar essa autoridade. Então, a gente precisa ter consistência. De que forma que eu crio uma consistência de forma estratégica? Nós trabalhamos com agenda, né? Então, a gente tem um agendamento dos nossos pacientes. Colocar também um período na agenda para você poder trabalhar essa parte de posicionamento, enfim, de gravar vídeos, né? Então, coloca 20 minutinhos ali por dia para você gerar conteúdo para os seus pacientes. Então, o que os pacientes gostam de ver nas redes sociais, né? Depois eu vou deixar aqui tanto o meu Instagram quanto das minhas clínicas. A gente posta muito bastidor de atendimento, compartilhar depoimento real. Então, assim, qual que é o melhor momento? No final do tratamento, pede depoimento para o paciente. Isso eles vão conseguir, né, compartilhar com o Matheus para ele poder fazer um tráfego pago. Isso vai gerar também o maior número de engajamento de lead também. Você tem o depoimento real, porque a pessoa que faz esse depoimento é uma prova real, que vocês fazem um bom trabalho, que eles gostaram do trabalho que vocês realizam.
a gente gerar esse conteúdo educativo. Então, do que você trabalha, quais são as maiores dores? Hoje a gente tem inteligência artificial, um exemplo, o ChatGPT, você pode jogar lá, olha, se eu fosse um paciente de implante, de ROF, de alinhador, quais são as dúvidas principais? Então, ele já gera isso para vocês e vocês podem gravar esse tipo de conteúdo. E é importante a questão ali da identidade visual, então, a questão do padrão que vocês vão ter de postagem, enfim, do feed do Instagram, né? A forma hoje como as pessoas vão lembrar. Então, sempre falar com emoção e com clareza profissional de uma forma que o paciente entenda. O que eu cresci muito na rede social, quando eu montei meu primeiro consultório, que era pequeno, eu falo e ainda faço isso muito, eu falo sobre o atendimento do paciente. Então, olha, o paciente Matheus veio me procurar hoje, então a queixa dele era o rosto caindo, ou se não, a queixa era os dentes tortos, eu fiz um plano de tratamento, eu indiquei, porque a dor daquele paciente que está me assistindo através, por exemplo, da rede social, né, a dor do paciente que eu atendi pode ser a mesma do paciente da rede social. Então, contar histórias, que a gente usa muito esse termo de storytelling, né? Então, o que seria esse termo? Então, hoje a gente gosta de ver Netflix, né, as séries, enfim, os filmes, é o storytelling que a gente vai ficar amarrado, por exemplo, naquela série que a gente quer ficar acompanhando. Então, esse é o trabalho que a gente tem que implementar ali através da rede social, né? Então, eu deixei até uma frase aqui desse slide: quem não é visto não é lembrado, mas quem é visto de forma errada é esquecido. Então, da gente ter posicionamento estratégico e a gente organizar isso. Então, igual eu falei, através hoje de uma inteligência artificial, pode ajudar vocês a poder fazer essa organização ali de forma profissional mesmo, né? Por conta do conteúdo que ele vai buscar. Outro ponto que é muito importante, a questão de precificação. Hoje eu vejo, assim, hoje eu dou muito curso, já formei mais de 3.000 alunos na parte de alinhadores e de ROF. Eu vejo muita dificuldade dos profissionais de quanto que eu cobro para fazer, por exemplo, uma toxina botulínica, um preenchimento, um exemplo, um tratamento, um protocolo, enfim, um alinhador. Então, essa precificação é muito individual. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar. Eu tenho, Matheus, uma calculadora eletrônica. Essa calculadora, ela ajuda na precificação dos nossos procedimentos. Então, a gente tem que definir a hora clínica, independente se você hoje não tem, né, o seu consultório, mas se você aluga uma sala, você tem que saber os custos que você tem ali para fazer a alocação dessa sala. Então, a hora clínica, então lá tem o imposto que você vai pagar, tem o custo ali dos materiais, então ela ajuda você a precificar cada procedimento. Então, eu criei dentro da minha mentoria, mas eu compartilho aqui com vocês, vou compartilhar, porque eu acho isso é muito importante, a gente conseguir saber realmente quanto que custa e quanto que eu estou lucrando em cima, porque dependendo, tem procedimento que não vale a pena você está realizando, porque você está tendo, às vezes, prejuízo, porque o que come o lucro? A quantidade de vezes que o paciente está sentando na sua cadeira e você poderia estar atendendo outro paciente, você está refazendo, às vezes, um trabalho, ou o paciente está tendo algum tipo de intercorrência. E o que eu coloco aqui também para vocês? É importante, na parte profissional e também na nossa vida pessoal, a gente estabelecer metas. Então, as metas é importante para a gente ter ali, né, eu preciso, esse mês, igual aqui na clínica, a gente tem meta por procedimento. Então, cada procedimento, eu tenho uma meta de venda, de faturamento. Por quê? Esse mês, se eu não consigo medir, por exemplo, quanto que eu estou entrando de paciente, quanto que eu estou faturando, então, quanto o custo que eu tenho, eu faço tudo no escuro. Eu acho que está entrando dinheiro, porque está entrando na conta, e, na verdade, no final do mês, não está. Tá? Então, é importante, o que eu coloquei aqui para vocês. Né, a gente calcular, então, produto, tempo clínico, a experiência, né, o investimento que vocês tiveram na formação de vocês. Então, tudo isso é importante, além dos impostos. Então, caso vocês queiram, pode me chamar que eu compartilho essa planilha. E criar pacote. Então, hoje, dentro da ROF, é legal a gente criar pacote e protocolo. Então, eu tenho um protocolo full face soft. Esse protocolo, porque o paciente, igual eu expliquei, ele não vai buscando, eu quero botox. Não, eu quero tratar essas rugas que estão me incomodando. Eu quero bioestimulador. Não, eu quero tratar minha flacidez. Só que o bioestimulador só vai ter o potencial de tratar? Não, eu vou ter que associar, por exemplo, com ácido hialurônico para poder estruturar o rosto. Então, dentro desse pacote, eu já consigo oferecer para o paciente tratar a queixa. Então, assim, o resultado que ele está buscando, eu vou conseguir entregar com esse pacote.
que seria toxina, bioestimulador, e aí eu vou determinar a quantidade, por exemplo, de ácido hialurônico. Então, isso agrega mais valor ali na entrega do tratamento, e eu consigo aumentar o ticket médio, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, se você estabelecer igual aqui, a gente tem uma meta para procedimentos de ROF. Então, um exemplo, que seja 30 mil por mês. Com 15 mil pacientes, com 15 pacientes, com ticket médio de 2 mil, eu já consigo bater. Então, com 2 mil, uma toxina, por exemplo, e um preenchedor, você já bate ali a sua meta de faturamento, por exemplo, em ROF, tá? Então, eu coloquei até aqui um indicador importante. 75%, né, o maior erro dos profissionais é não precificar. Isso a maioria não faz de forma correta. Experiência e fidelização também, que eu coloquei aqui, pontos importantes. Pensar hoje, refletem vocês hoje, como que está a jornada do paciente dentro do consultório ou da clínica de vocês. Isso é muito importante, porque hoje todo mundo faz botox, todo mundo faz preenchimento, todo mundo faz implante, todo mundo faz alinhador. O que vai fazer com que o paciente ele feche o tratamento dentro da sua clínica é a primeira consulta. Então, você conseguir encantá-lo na primeira consulta e depois você conseguir, durante o tratamento, entregar o resultado, enfim, que ele está buscando, ele tem uma boa experiência, tá? Então, isso vai começar dentro dessa jornada, que vai começar através do primeiro contato, que vai ser através do WhatsApp, né? Então, hoje o Matheus, tanto com a equipe dele, eles fazem isso de forma, né, excelente. Então, eles têm todo um treinamento. A encantadora, ela faz esse primeiro contato, que seria o lead, mas às vezes, né, a gente vai tratar com paciente orgânico. Então, aquele paciente que vem ali de forma de indicação. Então, tem que ter esse mesmo processo. De que forma que vocês vão abordar, de que forma que vai explicar, precisa tentar gerar o quê? A consulta desse paciente é o mesmo pensamento do paciente da clínica, a gente trabalhar com o paciente de tráfego pago, né, com a agência do Matheus. A gente criar ali uma experiência diferente. O exemplo hoje eu estou aqui na IGV, né? Na IGV, o paciente, quando ele entra, ele vai ter um acolhimento, então a recepcionista ela é treinada para recebê-lo, nós estávamos aguardando o paciente, então ela auxilia no preenchimento do cadastro, a gente tem hoje uma anamnese de marketing para o paciente, a gente sabe conhecer mais sobre esse paciente, então o paciente ela já oferece para o paciente um café, nós estamos no Outubro Rosa, então o café é com uma mensagem, é rosa, então a gente tem uma xícara rosa, então, assim, a gente bolar coisas simples, que não tem custo, que vão gerar o encantamento, por exemplo, nessa consulta inicial do paciente. A questão da música, então a gente pergunta qual que é a música que o paciente gosta, então na hora que ele entra na consulta, na sala, tá tocando a música, o cantor, enfim, que ele gosta. Outra coisa também que é importante, a gente fazer um protocolo de fotos, então hoje na clínica a gente faz as fotografias, eu peço para o paciente me mostrar como que ele imagina que vai ficar o resultado, através ali de um espelho que eu coloco na mão do paciente. Então, a gente também, a consulta de finalização é uma das consultas mais importantes, que é o momento de comemorar com o paciente, a gente faz foto, aí pede depoimento do paciente, entrega um mimo para esse paciente, com uma cartinha feita à mão, pensando ali no detalhe mesmo, no cuidado que nós tivemos ali para poder estarmos juntos nessa jornada de transformar e trazer esse resultado para esse paciente. Então, isso tudo faz sentido para vocês, assim, é super importante. É o melhor momento na finalização da gente pegar uma indicação, porque o paciente está feliz, porque ele está, né, com o rosto bonito ali, da forma como ele sempre quis, ele está se sentindo mais bonito, o sorriso a gente conseguiu devolver para ele. Então, é o momento de fazer depoimento e o melhor momento, ó, estou jogando aqui algumas pérolas aqui para vocês que fazem muita diferença aqui na clínica. Melhor momento de indicação e melhor momento de depoimento é na finalização do tratamento. Captação hoje de paciente, né? Então, como que a gente pode fazer a captação dos pacientes? Hoje, a gente consegue fazer a captação através do tráfego pago, né? Com a prospecta. Então, a prospecta hoje, ela faz aqui das nossas clínicas a parte ela faz a landing page, né, Matheus, que a gente faz, aí gera os leads, e através dos leads, as encantadoras, elas tentam fazer o agendamento desse paciente. Então, isso é uma das formas dos funis que nós temos ali de captar paciente. O outro ponto que eu falo assim, que é o principal, é o nosso paciente interno. É o nosso paciente que já conhece nosso trabalho. É a forma mais fácil, só que nós esquecemos, nós dentistas estamos tão focados ali em atender no mocho,
a gente esquece de poder, não é só daqui 6 meses que a gente tem que lembrar o paciente, é manter realmente um relacionamento com esse paciente. E de que forma que eu vou manter esse relacionamento? Gerando conteúdo educativo. Então, criar um canal, né, no WhatsApp, por exemplo, ou enviar para o paciente. Então, você pode separar isso através de uma planilha. Então, o paciente que fez um tratamento, por exemplo, de harmonização, de facetas, você enviar conteúdo educativo de que forma que ele pode higienizar da harmonização, de que forma que ele pode fazer com que tenha uma durabilidade melhor. Conteúdo educativo. Antes e depois também é legal para a gente enviar para os pacientes de tráfego pago e também o paciente orgânico que veio fazer uma avaliação e não fechou, porque ele está buscando aquele resultado. Então, é uma forma da gente manter contato e tentar ter o fechamento no follow-up, que a gente fala que é depois que o paciente veio. Muitas vezes o paciente, porque o ticket médio às vezes está muito alto ali, às vezes o paciente ele precisa ter uma outra pessoa que seja o decisor ali da compra. Então, entra para o follow-up e hoje a gente tem um resgate de 40% do nosso faturamento através desse resgate de paciente que seria esse follow-up. Outro ponto também é super importante, né? A gente poder... Eu coloquei até aqui algumas trends adaptadas, que seriam a parte do Instagram mesmo, a gente poder compartilhar essas campanhas, né? Hoje, no mês de outubro, qual que é a ação que a gente está realizando aqui na clínica? Então, Outubro Rosa, né, o mês de conscientização ali, né, de prevenção contra o câncer de mama. Hoje nós procuramos uma instituição aqui de Guarulhos, que é uma instituição que chama Oncamigos. Essa instituição, ela acolhe pacientes oncológicos, então a gente vai fazer uma doação. Então, o paciente que vir e fizer um procedimento de ROF, a gente vai converter 8% desse valor e vai doar para essa instituição. Então, isso a gente pensando, a gente está fazendo bem, uma ação social, a gente consegue engajar esses pacientes para eles poderem ficar bonito, e esse é o melhor momento para começar a fazer a ROF, porque a ROF, ela tem um pós, ficar roxinho, por conta né, das festas de fim de ano. Então, a gente fez essa ação, a gente teve muita aderência, e como que a gente promoveu essa ação? Tem uma paciente que ela e assim, o melhor público é a gente pegar influencer local, tá? Então, uma influencer da região. Então, eu tenho uma paciente que ela até é uma amiga minha, ela é uma influencer bem forte no ramo de festas infantis. Ela está fazendo a festa da VTube, né? Ela faz a festa dos filhos da VTube, que é uma influenciadora. Ela fez a festa do meu filho também. E ela veio começar o tratamento ortodôntico comigo, através dos alinhadores da Angel. E eu pedi para ela poder fazer um vídeo falando. E, infelizmente, ela teve ela descobriu um câncer de pele há um mês atrás. E aí acabou coincidindo de ela fazer a campanha e ela ser paciente oncológica também. Então, ela fez esse vídeo falando dessa ação e da importância que realmente a gente poder trazer essa conscientização para os pacientes. Assim, a gente teve um engajamento muito alto e teve muitos pacientes que vieram através dessa publicação, tá? Então, pensar em estratégias e campanhas que a gente tem, igual o Matheus falou. Todo mês a gente tem alguma data comemorativa para que a gente possa estar trabalhando em cima e poder melhorar ali a nossa conversão. O cashback. Então, o que nós fazemos com o cashback? Então, o paciente, no aniversário do paciente, a gente presenteia o paciente com um voucher, que seria o cashback, no valor de R$500, que converte em um procedimento estético dentro da clínica, tá? Então, isso é uma forma que a gente consegue fazer essa captação e aumentar a demanda dentro do consultório. Parcerias locais, assim, e essa parte de parceria é muito importante, porque é a forma como que a gente vai realmente trazer esse paciente, né? Um paciente qualificado. Porque na parceria, a pessoa que está fazendo a parceria, ela vai falar muito bem sobre você. Então, ela já vai fazer 50% ali, né, desse marketing para a pessoa poder fechar o tratamento. Parceria local, mapeia hoje as empresas, enfim, os comércios que tem em volta do consultório de vocês. Né? Para um exemplo, aqui nós temos uma Onodera, que é uma clínica de estética, nós temos uma academia na frente, salão de beleza, então, até do salão de beleza. No salão de beleza, eu sempre, também, Matheus, uma dica legal também, compartilhar. Eu sempre faço unha, enfim, em salões em volta da clínica, para eu conhecer as cabeleireiras, enfim, as manicures, para fazer essa parceria. Então, hoje o que puxa mais é a ROF, mas quando o paciente senta e entra na minha sala, eu vou indicar ROF e vou indicar odontologia também, tá?
Então, o salão de beleza eu falo que é um dos melhores marketings. Então, assim, eu vou na minha cabeleireira, fui agora fazer o cabelo recentemente e fiz também uma campanha lá. Qual que é essa campanha? Eu vou presentear, então, nesse mês de outubro, a gente vai ter um sorteio de um preenchimento, e aí a cliente pode escolher qual região, mas é um preenchimento, então a gente vai sortear, porque ticket médio hoje no salão, enfim, para fazer cabelo loiro, é um ticket médio hoje alto, em torno, varia de 500 a R$1.000, que a mulherada deixa lá no salão de beleza. Então, fiz essa campanha, a gente vai sortear agora também no fim do mês. Então, a gente está com 2 campanhas ativas. Da Outubro Rosa, com parceria com essa instituição, e com essa cabeleireira específico, para a gente conseguir ter também o sorteio e pegar esses contatos dessas clientes dela, para poder a gente convidar, e assim, qual que vai ser o outro ponto da parceria? A gente vai presentear, mesmo igual, quem não ganhar, vai ganhar um presente aqui da clínica, e aí o presente a gente pode dar uma profilaxia, uma revitalização facial, que seria uma limpeza ali na pele, enfim, um escaneamento. Então, tem várias ideias que dá para a gente poder trabalhar de forma estratégica para poder aumentar e ter uma captação maior ali dos pacientes, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiserem compartilhar, viu? Vou deixar em aberto aqui durante a apresentação mesmo. Um outro ponto também que eu gosto bastante de reforçar é a questão da nossa mentalidade, Matheus. Eu falo que isso é o principal, tá? A mentalidade e uma rotina ali de crescimento e de desenvolvimento. Então, a disciplina e a constância vence o talento que não se organiza. Então, não adianta nada você ser super talentoso se você não tem constância, né? Se você não coloca em prática realmente. Eu falo isso porque nós, dentistas, fazemos muitos cursos, né? O tempo todo está se atualizando, enfim, em congresso. Só que o que você está colocando em prática do que você está investindo? Porque é a mesma coisa de um livro. Se você lê o livro e você não coloca em prática, é a mesma coisa de você não ter lido esse livro, né? Então, é importante a gente, igual sempre outra dica também que eu vou compartilhar com vocês, sempre quando eu vou assistir uma apresentação, uma palestra, enfim, eu sempre coloco, né, eu faço as anotações, hoje eu uso anotação, eu faço no próprio celular, no bloco de notas, e eu sempre faço um bloco de notas separados do que eu consigo amanhã colocar em prática já dentro do meu consultório. Então, eu vou anotar tudo que eu achei legal, os insights, as ideias, mas o que efetivamente eu consigo colocar em prática dentro da minha realidade. Eu acho que isso é uma dica super importante, porque, igual, vocês estão aqui, agora a gente já é 4:30 da tarde, né? Então, a gente está no horário comercial, então vocês têm que tirar a informação daqui e já colocar em prática amanhã para vocês conseguirem ter resultados diferentes, porque se a gente não fizer coisas, né, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente sempre vai ter os mesmos resultados. Então, sempre pensar em ter um faturamento, então você tem que calcular qual que é a meta de faturamento que você precisa ter. Se você não tem, cria um faturamento, pega os últimos meses, o último ano, para você criar uma média de faturamento e fica com ele na cabeça, e compartilha isso com a sua secretária, com o seu time de profissional. A gente parar de ficar esperando o paciente, porque hoje os pacientes, eles não aparecem, lógico, vai vir um ou outro paciente, mas a gente precisa estar em movimento e criar essas estratégias para que a gente consiga ter a agenda, eu falo, não é agenda lotada, não, é a gente ter qualidade e fechamento e ter retorno dentro disso. Criar uma rotina de ação, então assim, o que seria essa rotina? Planejamento semanal. Então, planejamento semanal de conteúdo que vocês vão realizar, de ações mesmo. Então, a gente cria sempre um planejamento. Então, qual que é a ação do próximo mês? Novembro. Então, novembro, nós temos, que é o azul, né? É o mês de prevenção ali dos homens, né? Então, a gente já tem uma ação para dezembro, janeiro. Então, já criar o checklist das metas também. Então, assim, a gente tem essa meta. Então, agora a gente está praticamente no fim do mês. Quantos por cento da meta a gente já alcançou? A gente está em 80% da nossa meta. Então, a gente tem que correr porque tem mais 20%. Então, a gente visualizar os resultados, não adianta nada a gente não olhar os números, porque os números que são os indicadores, tá? Então, eu vou até colocar aqui, eu vou até propor, Matheus, aqui para o pessoal que está assistindo a nossa aula, de vocês criarem um plano até para o fim do ano. Então, a gente tem aí, ó, novembro e dezembro, 2 meses para a gente fechar o ano com chave de ouro, criar um plano estratégico ali. E aí também a gente pode auxiliar vocês, né, para poder criar esse plano, ajudar nesse plano estratégicos. E os pilares
para a gente conseguir ter o faturamento em ROF. Então, hoje, dentro da ROF, não só na ROF, tá? Mas para todas as outras áreas. Nós precisamos ter um bom posicionamento. Eu falo que o Instagram virou o cartão de visita. Para vocês terem uma noção, como os pacientes, eles nos procuram no Instagram. Aqui na clínica, a gente fechou um tratamento com uma paciente que ela é advogada, né? É uma paciente que tem, né, uma instrução ali boa, tem pós-graduação, tem um nível socioeconômico bom, e ela vai fazer uma extração do dente do siso. Né? O que ela pediu, né, para a nossa comercial? Ela pediu o Instagram da doutora. Gente, só que isso está errado. Ela deveria ter pedido o currículo do profissional que vai fazer. Mas o impacto e a importância de vocês terem lá no Instagram o que vocês fazem, o que vocês entregam. Porque o certo é a gente saber o currículo. Enfim, ele tem experiência em cirurgia, quanto tempo que ele tem experiência, não o Instagram. Porque o Instagram a gente sabe que a gente mostra o que a gente quiser no Instagram. Mas tá vendo da importância? Um paciente que é advogado, super bem, assim, uma pessoa, enfim, de um nível socioeconômico bom, ela não está se importando com o currículo. Ela quer saber. Então é importante esse posicionamento. Doutora? Pode perguntar, Matheus. Oi. Desculpa incomodar, é que a sua internet ela deu uma oscilada. Agora parece que normalizou, deu uma oscilada? Mas ela ficou dando um pouquinho de... Será que tá tudo certo aí, a conexão? Ó, eu vou dar uma conferida aqui, ó. Eu acho que tá, vamos ver. Agora tá, vocês estão me escutando agora bem? Tá 100%, foi só agora. Daí a gente entendeu o que você falou ali, que no caso, hoje o Instagram é o novo currículo, vamos dizer assim, né, que as pessoas estão mais preocupadas em ver como que é o posicionamento dessa pessoa na rede social, se ela tem casos de sucesso, como é que ela se porta ali, porque se ela for fazer um negócio, por exemplo, não sei qual que é o ticket médio desse paciente, vamos supor, de 10 mil reais, ela vai no Instagram da clínica ou do doutor, não tem nada, não tem às vezes depoimentos, casos de sucesso, essa pessoa às vezes ela repensa sobre aquilo ali, né? Então você estava nessa ideia e a gente conseguiu escutar tudo isso. Isso mesmo, então assim, igual como a gente acha que o Instagram não é importante, o paciente não vai me procurar. Imagina, um paciente advogado, nível socioeconômico, ticket médio alto, ticket médio dela foi de 12 mil reais, que ela vai fazer tratamento de alinhadores e vai fazer a extração dos sisos, e ela pediu o Instagram, que deveria ser o inverso, ela deveria pedir o currículo, e passa o currículo, ó, a formação desse profissional, a experiência desse profissional, enfim, né, os títulos desse profissional. Então, a gente precisa estar visível no Instagram, com o Instagram ali apresentável, para que a gente consiga trazer essa autoridade. A questão também do preço, valorizar o nosso trabalho. Né? Então, hoje, principalmente o mercado da ROF, tem muitas franquias que estão em decadência. Eu falo que as franquias hoje, não só odontológicas, mas as franquias de harmonização, elas estão tendo uma queda, enfim, fechamento, porque os preços, eu sempre falo, o preço muito baixo, provavelmente o profissional, ou ele está começando, que existe uma curva de aprendizado no começo, eu cobrava um valor bem menor do que eu cobro hoje, porque eu estava começando, não tinha tanta experiência, precisava fazer captação, precisava ter pacientes, só que a partir do momento que você já tem uma experiência, né, você já consegue entregar um resultado bom para o paciente, você tem que aumentar a sua régua, a questão, enfim, do preço, só que está muito atrelado à percepção do paciente, à valorização de você como profissional, tá? A experiência também, então a experiência desde a primeira consulta, como você vai conduzir essa consulta, esse fechamento, você ter facilidade também, porque se você vai trabalhar igual com ticket médio alto, e eu falo, gente, ticket médio alto, hoje as franquias, por exemplo, trabalham com um ticket médio de 10 mil reais. Mesmo uma Sorridens, enfim, elas trabalham com ticket médio nesse valor, tá? Então, a experiência faz muita diferença ali na hora, né? A divulgação dos resultados, a gente ter foto de antes e depois, hoje as pessoas compram antes e depois. Então, isso tudo é muito importante. Então, se a gente for relembrar, né, tudo que eu falei agora nessa aula, então a gente precisa
se posicionar através da rede social. E o mais importante, a gente trabalhar de forma interna com os nossos pacientes. Então, a gente enviando mensagem de campanha. Então, por exemplo, essa campanha que nós estamos trabalhando esse mês, nós enviamos para todos os pacientes. Então, os pacientes que já fizeram esse procedimento, pacientes que tiveram interesse. Então, eu preciso ter uma planilha separada desses pacientes para facilitar esse envio e eu, de forma assertiva, conseguir colocar, pelo menos ali, gerar de forma intencional a curiosidade desse paciente e também durante o atendimento, tanto eu quanto a minha equipe também estão falando sobre essa campanha, sobre os procedimentos de ROF, para eles poderem aproveitar. Então, a oportunidade que a gente tem agora é a oportunidade da gente gerar o escassez no paciente. Então, a gente está com poucos horários para poder realizar, porque precisa de um pós, né? Então, é o momento ideal para você conseguir ficar mais bonita, para você conseguir gerar pacientes, enfim, e faturar mais. E a questão da avaliação global. Avaliação global para você indicar não só a ROF, mas os procedimentos que você realiza dentro da sua clínica e montar um plano de tratamento para esse paciente. Porque dessa forma, você vai conseguir, se o paciente não fechar aquele procedimento naquele momento, você está mapeando e ele vai voltar porque ele sabe que ele precisa. Né? Talvez não esteja na condição atual dele, enfim, você pode fazer um parcelamento, mas ele sabe que ele precisa ou ele deseja fazer aquele procedimento, porque nós estamos trabalhando, não é do procedimento, mas é o desejo, é a vontade, né, eu falo que é a autoestima do paciente para que ele realize e se sinta bem, certo? Vou abrir, Matheus, aqui para perguntas, Boa. dúvidas. Perfeito, é engraçado, né? Porque quando o conteúdo dele é muito bom, o tempo passa rapidinho, né? Não deu nem para perceber que a gente já ficou aqui meia hora, 40 minutos praticamente falando desse conteúdo. Pessoal, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, se quiser colocar aqui no chat ou abrir o microfone, fica à vontade, tá? Eu vou puxar aqui, doutor, enquanto isso, como eu sempre faço, algumas perguntinhas aqui que eu acho legal, porque tem muita gente também, principalmente quando é alguma empresa que vem apresentar alguma coisa, o pessoal gosta muito da reunião individual depois, né? Aqui, como é um conteúdo institucional, a gente quer realmente apresentar algumas ideias ali para vocês. Mas vamos falar, talvez, das dores que muitos dentistas têm, né, e que você provavelmente já passou, né? Então, por exemplo, igual hoje você tem 3 unidades, né, 3 clínicas, inclusive hoje você está em São Paulo, mas você tem uma clínica até em outro estado, né? Então, olha como que isso é diferente, né? Então, para passar para o pessoal, como é que hoje, por exemplo, a doutora, que era técnica, ainda é, né, mas que tinha muito essa tarefa de você que faz a avaliação, você que entrega o procedimento, você que garante tudo, que tudo funciona, como que você conseguiu sair do operacional? Né? Como é que você conseguiu, aos poucos, ir deixando a técnica de lado para ir focando, por exemplo, mais numa gestão, mas eu imagino que você foi muito para essa questão da ROF também, olhando, né, por conta dos números que, fora a odontologia, fora os procedimentos mais tradicionais, tinha um outro mercado para explorar, e imagino que se a doutora estivesse só presa ali na entrega dos procedimentos, talvez não teria pensado por essa ótica, né? Então, como é que foi essa movimentação, essa transição de sair do operacional? Não, perfeito. Eu acho que essa é uma das dores do dentista. Foi de forma gradual, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro traçar um plano. Então, assim, eu tracei um plano. Então, assim, eu já tô formada há 14 anos e eu não me via 100% no mocho como eu estava, principalmente pensando em qualidade de vida, Matheus. Porque, assim, se você tá ali 100% o tempo todo, você acaba não conseguindo crescer realmente. Então, eu comecei a formar equipe. Então, acho que o primeiro passo é você começar a formar equipe, pessoas da sua confiança, principalmente os dentistas, para que você possa passar, principalmente procedimentos de clínico geral, para eles poderem realizar e você começar a puxar mais a sua especialidade para você conseguir ter tempo para conseguir atuar dentro, né, das outras áreas de um consultório, porque você acaba fazendo tudo, né? Então, você é o financeiro, o marketing, enfim, você acaba fazendo tudo, só que você precisa, a partir do momento que você começa a querer, não, eu quero crescer, não quero ficar aqui 100% só fazendo atendimento. Então, você começa a ampliar a equipe. Então, a ampliação da equipe é você ter uma secretária, porque hoje 60% dos dentistas trabalham sozinho, porque a secretária ela vai fazer funções mais administrativas com a sua supervisão. Então, já vai ajudar, e depois você começando a formar, então ter uma auxiliar, depois começar a ter dentistas parceiros que façam os procedimentos que você não quer mais realizar,
como a parte de clínico geral, enfim, ou até mesmo das outras especialidades, para você conseguir ter ali uma avaliação global. Então, dessa forma, eu coloquei prazo. Eu coloquei um prazo, então, a partir do momento que eu falei, agora não tenho mais tempo, não consigo, preciso me dedicar para poder trabalhar mais a parte da clínica, né, da parte de gestão da clínica e também me dedicar, porque hoje eu sou professora, então tem a questão acadêmica, então eu queria estar também, né, nos outros papéis, né, a gente conseguir, hoje eu sou mãe, tenho um bebezinho pequeno, então assim, se eu não me organizar, criar um plano para isso, eu não consigo dar conta, né, então o primeiro passo foi treinar as pessoas, né, para elas poderem fazer, então delegar, então treinar e depois delegar, para você conseguir focando, então hoje eu faço a parte da ROF, e eu pego alguns casos só de alinhadores, para eu poder ter casuística, enfim, né, casos complexos, e eu fico agora focado mais na parte da gestão da clínica, né, no acompanhamento, mas é traçar um plano, colocar dentro desse plano uma meta e ter consistência, que com certeza vocês vão chegar no objetivo que cada um quer de forma individual. Perfeito, perfeito, excelente, porque a gente que está hoje, né, vivenciando isso, principalmente a odontologia, nós vemos muitos dentistas que estão nessa fase, né, de tentar, porque tem muito medo, né, de às vezes ter algum problema, principalmente por ser saúde, né, então muita gente fica nesse vai e não vai, né, aí às vezes tá na transição, a pessoa infelizmente acaba saindo, coisa do tipo, né, e aí começa tudo de novo, e assim vai, né, mas daí então, acho que hoje eles escutando isso de um outro dentista, acredito que vai ficar ainda mais claro que não, né, esse é o caminho, não tem muita saída, né, não tem, eu acho que também algumas pessoas querem fazer tudo de uma vez, então, né, sair de assim, do nada, né, agora eu não vou mais ficar no operacional, não é bem assim, né, tem que ir gradativo ali, Poucos. aos poucos, no trabalho. Ter assim, ó, igual eu falei, tudo a gente tem que ter meta e objetivo. Então, assim, eu atendia paciente de ortodontia o dia inteiro, eu fazia parte de clínico geral e ortodontia, atendia por dia, igual, quando era ortodontia, chegava a atender 30 pacientes por dia. E aí comecei a avaliar e refletir, principalmente questão de qualidade de vida, e eu não conseguia fazer outras coisas a não ser atender. Então, eu contratei uma orto, eu fazia agenda espelho. Então, como que é essa agenda espelho? Que também é uma dica legal. No começo, principalmente ortodontia, o paciente ele cria um relacionamento muito grande, enfim, com o profissional, não só da ortodontia, e nós temos muito apego com o paciente, nós dentistas. Então, a agenda espelho, eu apresento o dentista, falando que é o dentista da minha equipe, e aí eu falo que ele também faz essa mesma especialidade, e ele vai acompanhando, e eu vou explicando para o paciente, olha, eu estou deixando de atender, mas eu vou estar aqui junto com você. Então, sempre me coloco sempre à disposição dos pacientes, né? Se o paciente precisar, as portas estão abertas, enfim, eu sempre também faço o relacionamento com o paciente está na recepção, eu vou lá, converso com ele, chamo, pergunto como que está o tratamento. Então, tem que fazer de forma estratégica e de forma gradual. Então, fui começando, fui saindo. Hoje, por exemplo, eu estou focada na gestão, vai fazer 5 anos que eu estou focada, mas assim, ainda hoje eu atendo, eu faço avaliação, mas muito pouco, então eu faço um dia na semana, eu faço atendimento de ROF 2 vezes na semana, então assim, tudo é o quê? É planejamento. A partir do momento que você tem um planejamento, você segue aquilo, você consegue ter resultado depois. Perfeito. Boa, vamos lá. E até pegando um gancho disso que a gente falou sobre essa questão de saída operacional, tem muita parte da qualidade também. Então, como é que só, também para complementar essa parte, como é que a gente faz, a gente delega isso sem perder a qualidade, né? Então, assim, acho que está muito ligado também, porque igual quando você deixou de atender, você provavelmente, né, fez um treinamento ou fez um processo para que a pessoa que esteja ali, ela atenda tão bem quanto você, né? Então, como é que foi isso? Como é que você ficou até mais tranquila de que não iria perder a qualidade nessa transição? E isso é um grande receio, acho que é o principal, é qualidade, porque igual hoje uma das clínicas tem meu nome, né, leva meu nome, né, as outras duas não, porque eu tenho sócios nas outras, então assim, o que é importante? A questão, primeiro, é treinar, treinar, treinar. Então assim, no começo, por exemplo, hoje a dentista que faz a avaliação hoje da minha clínica, a doutora Kathleen, ela foi uma estagiária, então assim, ela me acompanhava, eu falei, você tem que ser minha sombra. Então, tudo que eu faço, você vai ter que fazer, até a forma como eu falo com o paciente, você vai ter que falar, porque são pacientes que
já conhecem o meu trabalho. Então, assim, primeira coisa, ele tem que estar acompanhando, né, a forma como é feita, você tem que criar procedimentos e processos padrões. Então, é o POP, criar procedimento. Então, assim, como que é esse procedimento? Então, hoje, quando vai entrar, por exemplo, um dentista hoje na minha equipe, igual você comentou, pode acontecer, às vezes, do profissional, ele montar, enfim, né, o lugar dele, né, às vezes a pessoa sai, e isso é natural, é normal, né, como uma empresa. Então, é importante, quando ele entra, a gente faz um onboard. O que seria esse onboard? É o treinamento. Então, no treinamento, esse treinamento, a gente explica qual que é a missão, a visão, os valores hoje da clínica, né? E também tem um manual de conduta interna. Então, assim, o que a gente espera desse dentista em forma de comportamento, e da parte clínica, o dentista, a questão técnica, ele sabe fazer, mas aqui a gente tem um processo aqui na clínica, ó. Como que tem que ser feito? Então, como que eu consigo manter a qualidade? Então, o dentista, né, eu vou acompanhar os primeiros atendimentos dele. Hoje, no caso, eu tenho uma coordenadora clínica, ela faz esse treinamento, esse acompanhamento, e sempre após a finalização, então a gente faz sempre uma documentação inicial. Então, a documentação inicial, a gente faz os exames do paciente, fotografias, raio-x, enfim, ali, escaneamento. Aí, sempre quando o dentista, ele finaliza aquele procedimento, um exemplo, a endodontista finalizou o canal. Então, ela precisa ter o raio-x inicial e o raio-x final. Então, todo mês, a gente faz um fechamento de controle de qualidade, onde é enviado toda essa documentação para a minha coordenadora, e eu também vou junto com ela e consigo avaliar se o procedimento, né, aquele procedimento foi bem executado. E também existe uma consulta de finalização, que essa consulta de finalização é feita com essa coordenadora, que ela é avaliadora. Então, ela faz a maioria das consultas iniciais da clínica. A gente tem 2 avaliadoras. Então, ela faz a inicial e ela faz a consulta final, porque na consulta final ela vai verificar até o feedback do paciente, como que foi ali a finalização, ela vai checar a execução, se foi tudo executado, mas a gente já consegue mapear isso antes, a cada mês, porque a gente tem um fechamento, como se fosse uma auditoria. Então, o dentista parceiro, ele tem ali dentro do manual dele, ele tem que enviar fotografias e raio-x do tratamento que ele executou, além do preenchimento do prontuário, com as informações ali, tanto técnicas ali, enfim, que resina que ele usou, quanto também falar, eventualmente, algum tipo, por exemplo, o paciente está se queixando de alguma coisa. Então, ele tem que levar isso para a coordenadora, porque a coordenadora que fez a avaliação, ela vai lá conversar com esse paciente para saber o que aconteceu, né, para a gente poder, né, conduzir a situação, para a gente ter a experiência positiva desse paciente. Perfeito, muito completo. Eu acredito que no dia a dia das clínicas, o pessoal, eles passam por esses problemas, por esses desafios aí, e às vezes não sabe muito bem como lidar, né? Eu acredito que você provavelmente deve ter passado por isso, Muito. mas, né, não tem muito como evitar, né? Acho que qualquer pessoa, na verdade, está exposta aí a acontecer isso. E isso também, na verdade, qualquer empresa, tá? A gente mesmo aqui, pô, é difícil mesmo a gente sair do operacional, a gente, né, também garantir que as coisas funcionem da melhor forma. Qualquer pessoa, gente, qualquer empresa vai ter essa dificuldade, não adianta, tá? Doutora, só para finalizar, de forma resumida, assim, também na parte do fechamento, tá? Que hoje a gente, principalmente o dentista ou o profissional da área da saúde, tem medo de vender, acha que é feio vender, acha até às vezes feio de ver a clínica como uma empresa, né? Então, assim, que dica que você daria, de repente, para o pessoal? Sei que dá até uma live disso, a gente pode conversar disso depois, mas que, assim, você está em São Paulo, Guarulhos, muito concorrido, né? Igual você falou, uma das regiões mais difíceis que a gente tem, e você estuda ainda em super bem, né? Então, como que vocês conseguem, né, vender para principalmente pacientes da rede social? Então, que dica que você daria, seja para ROF, seja para, né, procedimentos odontológicos tradicionais mesmo, implante, short e tudo mais, como que você consegue vender tão bem para esses leads? Ó, o que é importante que eu falei aqui na apresentação? A primeira consulta é de suma importância, porque é o único momento que você vai ter com aquele paciente para ele ter uma experiência, né, e uma imagem positiva. Porque ali, através da primeira consulta, tem que ter o passo a passo da primeira consulta, que é o protocolo. Então, o protocolo da recepção. Então, a consulta, ela dura em torno de 1 hora, porque eu preciso me conectar com esse paciente, eu preciso entender o que ele quer, o que ele está buscando. Então, assim, e ele vai ter que se convencer
que ele precisa, então através de imagens, ali da fotografia, eu vou trazer o que para ele? Essa visualização, ele precisa de mim e eu sou a melhor, né? Minha clínica é a melhor para ele realizar. Então, ele tem que sair da consulta clínica já com esse pensamento. Uma outra dica que eu dou, eu sei, eu também tinha muita dificuldade de passar preço, porque eu comecei, a minha primeira clínica era no bairro de periferia, e o perfil de paciente era um paciente CID, onde eu comecei, enfim, a vender tanto a parte de ROF quanto alinhador, e um paciente que financeiramente ele não tem, então, né, um valor muito alto para investir. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro ponto, eu tive que me destravar para vendas, Matheus. Eu tinha dó de passar, eu ficava com receio, ficava, né, de passar, na hora de passar para mim, eu ficava muito desconfortável. Eu acho que a maioria dos profissionais fica com essa sensação, porque a gente pensa na saúde, enfim, no paciente. Então, eu precisei fazer curso de venda, fiz vários cursos, fiz curso para poder realmente destravar. Então, assim, o primeiro passo, você tem que estar ali, é a questão da mentalidade. Então, assim, é o seu trabalho, você está oferecendo o melhor, você não está vendendo um iPhone, não, você está promovendo saúde, é uma transformação. Então, trabalhar primeiro a nossa cabeça. O segundo, putz, Gabriela, não consigo, contrata uma pessoa para fazer isso. Então, hoje, na clínica, a gente tem, e assim, viu que deu muito certo. Então, porque ninguém tinha feito curso. Então, assim, igual na clínica, nem todos os dentistas na minha clínica tinham feito curso de vendas ou tinha facilidade de vendas. Então, a gente contratou um vendedor, né? Que é uma pessoa que foca no comercial. Então, uma pessoa focada nisso, uma pessoa que tem habilidade para isso. Então, na hora, eu fiz a consulta bonitinha, expliquei, o paciente entendeu. Agora, eu vou te apresentar a nossa facilitadora. Essa nossa facilitadora, ela vai ver a melhor forma para você fazer o tratamento e também trabalhar com facilidade de pagamento. Então, o que seria essa facilidade? Hoje, a gente consulta, a gente usa o Clinicorp, consulta o nome, se o paciente tem nome sujo, ou não, porque a gente trabalha com boleto, crédito recorrente, então a gente facilita o pagamento e nós parcelamos até 24 vezes, por exemplo, o tratamento. Só que só para o paciente com nome limpo. Então a gente tem um contrato muito bem feito. Então, no contrato está escrito todas as cláusulas em questão, por exemplo, de multa, enfim, de inadimplência. Então, e também tem uma régua de cobrança para poder mapear. Então, se a pessoa já não está pagando, a gente bloqueia o tratamento. Então, assim, tem que ter um acompanhamento. Mas, assim, o que faz o paciente do lead comprar, então, assim, a gente tem um fechamento muito bom hoje. Da parte orgânica, o nosso fechamento é 80% e do lead é 50%. É alto, igual vocês sabem disso, porque vocês trabalham com muitas clínicas, porque é muito difícil, porque o lead, ele quer saber quanto custa. Tipo, ele é uma pessoa curiosa, muitas vezes, ele foi lá só para ver se cabe no bolso dele, enfim, ele é uma pessoa bem desconfiada, então é muito mais difícil a gente vender para o lead do que para um paciente de indicação. Indicação é muito mais fácil. Então, a gente tem que ter ali, né, uma metodologia, enfim, um padrão, um passo a passo, para gerar esse encantamento, para o paciente entender que ele precisa lá, é o melhor lugar, e depois facilitar e negociar. Então, às vezes, na negociação, precisa entender quanto que ele tem ali para dar de entrada, quanto que ele reservou, quanto que ele pode pagar por mês para que a gente consiga no dia, pega um sinal, bate o contrato e a gente consegue facilitar e os pacientes fecharem o tratamento conosco. Perfeito, perfeito. Acredito que assim, depois a gente pode combinar mais outros encontros como esse, porque tem muitos outros temas que dá pra gente vai falando um, lembra de outro, tem aqui um monte de anotações, mas doutora, acho que só me resta agradecer mesmo, tá, o seu tempo, a sua disponibilidade, foi muito produtivo, tá, tenho certeza se eu conseguir fazer várias anotações, tenho certeza que quem tá vendo aqui também, e outras pessoas que vão assistir, tá, então assim, só pra gente finalizar de forma geral, e passar um recado aqui pra galera, hoje, principalmente tudo isso que você falou, é tudo muito prático, então a pessoa pode sair daqui, igual você falou, já vai vendo o que dá para aplicar hoje ainda, ou amanhã, se já forem trabalhar, ou na segunda, se for o caso. Todo mundo já tem a base, então, por exemplo, quem trabalha com implantes dentários tem possíveis pacientes para fazer o tratamento. Muitos, quando vão entregar o tratamento, poxa, o paciente ele está feliz. O paciente ele ficou lá com o alinhador dele, terminou o tratamento, terminou o implante dele. Naquele momento, vai lá e sugere, por exemplo, uma parte da estética também. O paciente já confia no trabalho dele, né? Então, fica muito mais fácil de vender para aquele paciente, né? E às vezes complementa, né? Muito isso. E entender também que se não fizer com o paciente não fizer com ele, vai fazer com outro, que às vezes ofereceu.
né? Então, muitos pacientes, a gente, como conversa muito com o lead, os dentistas não falam todos os tratamentos que oferece para os pacientes, né? Então, os pacientes, eles ficam, né, meio que perdidos nisso também, e às vezes só essa questão de se comunicar, de se posicionar, né? Então, é uma estratégia muito prática, vocês estão no melhor momento aí para conseguir fazer isso, que é esse fim de ano agora, então já possuem a base, já tem os pacientes ali, não precisa fazer investimento, reforma, nada do tipo, e já tem os pacientes que confiam no trabalho. Então tem a faca e o queijo na mão, agora é só aplicar, né? Isso mesmo, Matheus. Acho que é isso mesmo, a gente poder trabalhar com o que a gente tem, que é a nossa base. Nada mais rico do que a nossa base, da gente, pacientes que já conhecem, têm confiança. E queria agradecer, Matheus, por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando. E eu quero fazer um convite para todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu posso fazer o convite aqui? Opa, estava esperando. Eu tenho uma comunidade, né? Essa comunidade é onde, até parceria com a Prospecta, né? Onde a gente compartilha muitos insights, enfim, conteúdos da parte de gestão, a parte de ROF, harmonização da odontologia. Quero convidar vocês para poder entrar depois, Matheus, se puder compartilhar o link. A gente tem um grupo, né, e através desse grupo a gente vai movimentando, enfim, trazendo os conteúdos. E também, quem quiser também participar aqui das nossas formações, a gente tem mentoria, imersão na parte de gestão de ROF de alinhadores, e também convidá-los para um evento que eu vou realizar o ano que vem. Eu já estou no lançamento, que vai ser pré-CIOSP, que vai acontecer no dia 26 de janeiro, é um dia antes de começar o CIOSP. Vai ser um evento presencial, onde a gente vai ter como vai ser presencial, as vagas são limitadas, né? Vão ser 50 profissionais. Vai acontecer, não sei se todo mundo conhece, Assim Implante, né? Que é assim que tem. Hoje eles têm do grupo Enshine, então eles têm várias, a parte de scanner, enfim. Vai ser no prédio da Sim, no Tatuapé. Depois eu envio o convite também, Matheus, caso eu até fiz o convite, né, Matheus, se você estiver aqui por São Paulo, né, para poder participar. E aí, então, estou aberto, tá? No grupo a gente consegue compartilhar também a tabela de precificação, quem quiser, ou pode me chamar aqui na minha rede social, no Instagram, @doutora Gabriela Viana, que vai ser um prazer aí compartilhar com vocês. Perfeito, doutora. Muito obrigado, agradeço aí o convite, agradeço também o tempo.